Olá! Então, dando sequência aí nesse relato, assim, da minha experiência com o Teono Nakatsu, a medicina do cogumelo. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Eu fiz esse ritual no dia 15 de setembro e expliquei no outro vídeo sobre quais foram as quantidades, os procedimentos. E aí aqui eu vou estar falando assim melhor da minha experiência, do processo da cura. Quando a gente fala sobre consagrar uma medicina, a gente está querendo dizer tornar sagrado. A medicina, tanto o cogumelo como a ayahuasca, o rapé e outras medicinas, elas são medicinas da floresta, medicina dos povos ancestrais, e todo o intuito assim, na hora de a gente colocar aquilo, ingerir aquilo para dentro, tem essa relação de tornar aquilo sagrado, de a gente se tornar um com aquilo, e toda uma intenção para isso. Muitas vezes as pessoas usam o cogumelo mesmo, é usado assim muito de forma recreativa para uma experiência psicodélica, alucinógena, e na verdade o poder de cura, de expressão, de expansão da consciência, de autoconhecimento dele assim é muito reduzido, na verdade, né? Porque é muito importante para esse momento, assim, realmente a gente está firmando uma intenção, firmando um rezo, agradecendo pela vida, por aquilo, né? Pela morte, na verdade, pela vida e pela morte daquele ser que a gente está ingerindo e que está se tornando parte da gente para nossa cura. Desde que eu consagrei o cogumelo, há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, eu tive assim uns processos assim de cura assim bem diferente de outras medicinas, porque o cogumelo ele tem uma coisa muito peculiar, pelo menos nos meus processos assim, falo de mim, né, de trazer choro, de trazer questões assim, parece assim que feridas, marcas assim do passado, e até coisas assim que estão muito assim no inconsciente, que naquele momento que vem o choro não consigo nem ter clareza do que exatamente e o porquê que eu estou chorando, assim, mas eu sei que choro muito, 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 e ao mesmo tempo também tenho muita limpeza de muco. Inclusive eu tenho um relato assim sobre o meu processo desde que eu consagrei o cogumelo, que é uma dermatite assim na pele, uma mancha branca que eu tenho aqui assim na coxa, e ela apareceu um pouco assim nessa região também, e ela foi aumentando. E aí eu acabei indo no médico, não sou muito a favor da medicina tradicional, mas acabei indo no médico para pelo menos descobrir o que era, né? E na hora que a médica olhou aquilo, ela falou assim que achava que era lepra. Eu falei, nossa, lepra, né? Caramba. E aí o resultado do exame saiu e constatou assim que era uma dermatite. Acontece que toda vez que eu consagro o cogumelo, eu tenho essas limpezas, assim, muita limpeza de muco, e até tem uma propriedade da medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana, que fala que o muco pode dar distúrbio assim, de excesso de muco, dado a alimentação que a gente teve ao longo da vida, né? Não é algo assim que eu comi ontem. Hoje em dia eu tenho uma dieta assim bem equilibrada, mas ao longo da vida isso vira uma toxina e às vezes pode se expressar na forma de algum tipo de doença, né? Pode ser algo simples, como pode ser algo assim mais grave. E à medida que eu ia consagrando cogumelo, essa mancha ela ia secando, secando, secando. Eu ainda tenho ela um pouquinho, não vou mostrar aqui pra vocês agora porque eu tô de calça, mas ela tem reduzido, 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 e o cogumelo ele é um fungo, né? E supostamente isso pode ser que seja algo assim como um fungo. Então isso já vem como um relato assim meu, particular de cura. Então esse ritual que eu
vídeo, eu consagrei 3 gramas, que é o que eu costumo consagrar. Depois eu consagrei mais 2 gramas, no sentido de aprofundamento, que até então 5 gramas era o máximo que eu já tinha tomado essa medicina. E aí senti de nesse momento eu estava consagrando 7 gramas para ter esse aprofundamento, partindo até do estudo que eu tenho feito a respeito do inverno. O inverno é recolhimento, é caverna, são as nossas profundezas, o frio. A gente está no final dessa estação, partindo agora para um florescimento na primavera. Então eu também senti de fazer esse estudo de aprofundamento, segundo, né, a visão xamânica, de seguir as direções, as estações, o sol, a lua. E super confiante também, porque essa medicina eu adquiri do Flávio, que é uma pessoa que eu conheci recentemente. Ele e a Marisa, esposa dele, que são os cultivadores, magos, feiticeiros assim, dessa medicina, e eu senti assim, bastante confiança de estar entregando para a medicina que eles me forneceram. E aí eu tive assim realmente uma dissolução muito profunda. Com 5 gramas eu já tinha acessado assim, algo assim, muito profundo, assim, muitas visões, percebendo os outros campos interdimensionais. Tava assim num lugar assim de muita luz ao mesmo tempo, de bem-aventurança. Tava assim sentindo os seres assim atuando no meu campo, na minha energia, no meu cérebro, reconstituindo, assim, sabe? Tava acontecendo assim um processo assim muito bonito. E aí nesse sentido eu falei, nossa, com 5 gramas, então eu acredito que eu posso ir mais fundo, então. E resolvi partir para mais 2 gramas da medicina. Na verdade eram 3, porque na hora que eu fui pegar assim, veio 3 pacotinhos. Eu falei, então eu acho que são 3. Mas eu só consegui ir mais 2,5. Em mais 2 gramas, que até comentei no outro vídeo, na hora que eu estava fazendo esse processo da consagração da medicina, mastigando bem, assim, sabe, para quebrar bem os pedacinhos e ajudar nessa digestão, na assimilação da medicina. Eu sentia e via a xamã Maria Sabina ao meu lado, assim, sabe? Tipo, guiando esse ritual junto comigo. Isso foi muito interessante, porque até no grupo que a gente tem do WhatsApp lá, que o Flávio criou, as pessoas relatam, assim, muita presença dela, assim, nos rituais, assim, foi muito forte isso pra mim. Isso nunca tinha acontecido em nenhum ritual com essa medicina. E foi muito significativo, assim, ter a presença da curandeira, porque eu estava sozinha nesse momento. E essa energia assim, quem já participou de um ritual que tinha um curandeiro entende o que eu tô falando. Isso é realmente muito expressivo, muito forte. E então eu fui consagrando, e aí parei assim, meditei, e de repente assim a energia começou a chegar assim, e eu comecei a sentir realmente o que o Terence McKenna fala da dissolução completa do ego, onde eu sentia mesmo claramente que eu estava morrendo. Foi um processo assim muito profundo, porque nesse momento, inclusive, a mensagem que me chegou é que 1 minuto é eternidade. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Não existe nada, assim. É uma coisa assim indescritível. Mas existe um pouco do presente. E nessa fração de segundos de presente, a gente vê um filme passando, assim. E eu via o filme, assim, da minha vida inteira, assim, passando. Foi um processo, assim, muito forte. E até foi um momento, assim, que eu tentei pedir ajuda para algumas pessoas. Era por volta de umas 7 horas da manhã. Algumas pessoas que eu conheço, pessoas de confiança, pessoas que têm o estudo das medicinas, os curandeiros, as curandeiras. Porque eu sentia que eu precisava de alguma ajuda, de algum auxílio,
assim, sabe? Para algum processo, assim, dessa dissolução, dessa morte. Não sei se isso realmente era real, porque na verdade acabou não chegando ninguém, né? Se tivesse chego, eu teria como saber se, né, tinha rolado um processo, sei lá, um cachimbo, uma defumação, alguma coisa assim. Mas depois que eu entreguei assim para isso, que inclusive minha filha estava dormindo aqui, e eu falei, bom, eu acho que eu vou até lá, né? Eu não queria incomodar ela e ela também não tem esse conhecimento, né? Mas era o que me restava, né, para aquele momento. E eu acho que estava muito cedo também, as pessoas não estavam respondendo assim aos meus chamados. Então eu fui lá, ela estava deitada, deitei na cama com ela, aí eu comecei a conversar com ela assim, bem calmamente, estava respirando, falando que eu estava sentindo e que eu estava sentindo que eu estava morrendo. E de repente começou a vir muito assim, uma questão muito particular, que minha mãe ela morreu faz 25 anos, fez esse ano, né, 25 anos que ela morreu. E a gente está num processo, ela foi cremada e ela foi enterrada num cemitério lá no bairro do Jaçanã, em São Paulo, um cemitério muito bonito, assim, não aqueles assim que tem as catedrais, mas aqueles que é no solo, assim, sabe, que só tem como é que chama aquela plaquinha? E aí a gente está num processo assim de venda do jazigo, inclusive o jazigo está à venda, né? Se alguém tiver interesse em adquirir um jazigo. E retirar essas cinzas de lá. E aí somos em 3 filhos. E aí a minha irmã deu a ideia de a gente dividir essas cinzas e cada um destinar a ela o fim que sentia, assim, sabe? Porque por muitos anos, inclusive, essa caixinha ficou assim na nossa casa, assim, que a gente morava, né? Junto com ela. E aí me veio muito forte, assim, uma questão, assim, de estar ressuscitando essa energia, de estar trazendo essa energia para fora, de estar fazendo algum trabalho energético que esse ano, inclusive, nesse inverno, ela morreu no inverno, ela morreu no dia 7 de agosto. Nesse inverno eu tive, assim, uns processos, uns trabalhos, assim, muito profundos, assim, dessa questão, assim, da relação com a morte, dessa relação do que é a morte, de como foi para mim lidar com isso aos 11 anos de idade, todas as repercussões, assim, pós e antes da morte, assim, eu passava assim muito tempo assim com a minha mãe nesses períodos assim que ela precisava ir para o hospital, precisava fazer exame, ela não gostava de ir sozinha, então eu ia bastante com ela, né? E e aí eu senti assim que ela estava pedindo algum auxílio, até antes dessa história assim, sabe, das cinzas. E aí montei um altar aqui específico para os antepassados, mas foi muito incentivado por ela. E aí mantenho uma chama, uma vela acesa assim para ela, sempre colocando intenção, os pedidos de elevação. Então já tô assim nesse processo assim há um tempo. E aí de repente veio toda essa história de a gente tirando essas cinzas de lá. E aí me veio muito forte um chamado assim que já o plano espiritual já tinha falado comigo, falando, olha, você precisa ir no Japão fazer um resgate de espiritualidade da sua ancestralidade. E aí nesse momento assim o que me chegava era de pegar essa minha parte assim dessas cinzas e tá levando até algum lugar no Japão, parece que eu vejo uma montanha, alguma coisa assim, algum campo, inclusive esses seres que chegaram para mim falaram isso, olha, quando você chegar no Japão e você pisar lá, porque eu nunca fui pro Japão, né, eles perguntaram se eu já fui pro Japão, eu falei não, eles falaram, a hora que você pisar lá, você vai sentir, você vai conectar. E aí isso faz assim mais de um ano assim que isso aconteceu. E aí de repente isso veio, e aí parece que juntou um quebra-cabeça e me veio forte assim essa questão assim de vender esse jazigo, pegar esse valor e já ir guardando para poder ir para o Japão. Não sei como que tá esses processos de viagem agora em relação à pandemia, mas de estar indo sim devolver parte e conectar ela com isso. Parece que é alguma coisa assim, um elo kármico assim. E nesse trabalho com a medicina do cogumelo, eu
tive assim um processo assim muito forte de uma cura da ancestralidade, não só minha, assim, sabe, dos meus antepassados e de toda a ancestralidade da terra, do povo da terra, das mulheres da terra. Eu sentia uma energia assim no ventre, assim muito forte, assim, uma energia assim, alguma coisa assim que precisava purificar. Faz aproximadamente um ano também, acredito, que eu estou plantando a minha lua, plantando a minha menstruação, devolvendo aquilo para a Mãe Terra, para Pachamama, e fazendo esse ritual de agradecimento. Eu moro num apartamento em São Paulo e aí eu tenho meus vasos, inclusive a maioria são chacronas, que é a folha da ayahuasca, chacronitas curandeiras. E aí o que eu faço é recolher esse meu sangue fértil e tá devolvendo para a terra, assim, nesses rituais. E aí eu sinto, assim, que foi alguma questão, assim, de trabalho, assim, sabe? Eu sou terapeuta também, eu faço atendimentos terapêuticos e tô cuidando, assim, de alguns casos específicos, assim, de mulheres, assim, com questões, assim, são muitas mulheres, na verdade, que estão com questões, assim, de útero, ovários e trompas. E aí sentindo assim que estava rolando assim um processo assim meio que coletivo, assim, que através de mim assim tava, sabe, acontecendo assim um trabalho assim muito profundo assim dessa questão assim da, como que eu posso explicar? Dessa questão não só da mulher, mas de toda a sociedade, assim, do homem também, não diria nem assim movimentos machista e feminista, mas de um tempo onde tudo era equilibrado, harmônico, onde não havia separatividade, não havia desigualdade, não havia melhor ou pior, maior ou menor, assim, sabe, onde homens e mulheres eram consagrados, respeitados. Então eu fui assim para esse lugar e eu senti assim uma força assim indígena assim muito forte assim amparando o processo. Mas ao mesmo tempo eu tinha que ter essa coragem dessa entrega, que não estava nada fácil. Eu digo para vocês que eu nunca tinha passado por um ritual assim, tamanho, que eu entrei no estado de danger. E olha que eu já faço muitos rituais, seja coletivamente, indo cuidando assim das pessoas nos rituais e individualmente, assim, sabe? Nunca tinha passado por essa situação. Então, realmente foi algo assim muito, e sinto que era o que eu precisava mesmo, assim, sabe? E eu vejo isso, na verdade, como uma bênção, assim, na hora, claro, eu tava assim, meu Deus, sabe? Mas aí agora, assim, nossa, até no dia mesmo, eu tava numa satisfação, assim, agradecendo tanto, porque parece que foram aqueles instantes, assim, da morte, que aí veio tudo, assim, uma descarga de questões, assim, que muitas, ainda bem, eu consegui ver, eu consegui ver para poder trabalhar nelas, né? Porque às vezes a gente tem algumas questões assim nos processos com as medicinas de limpeza através de vômito, fazer cocô, e nem é fazer cocô, né? Uma diarreia assim às vezes, né? E às vezes de chorar, assim, de chorar, ou bocejar, assim, ficar até lacrimejar assim muito e a gente não saber por quê. E eu fui assim muito abençoada assim por estar conseguindo ver assim tudo. E minha filha foi super testemunha, né? Porque aí nesse momento eu tava lá com ela, né? Tipo, ela morri. E aí assim fui falando assim muita coisa assim. E algo assim que foi muito peculiar foi que na hora que eu me visualizei nessa montanha no Japão, eu senti assim entrar dentro de mim, irradiar assim a energia de Kuan Yin. Assim, muito forte, eu senti a presença dela, assim, com vestes brancas, assim, uma coisa muito luminosa, assim, muito forte. E Kuan Yin é uma entidade que algumas pessoas dizem que veem ela comigo. E já foram variados lugares, assim, sabe?
E nem sempre em contextos ritualísticos, assim, que a pessoa tomou alguma medicina para expandir a consciência. Às vezes a pessoa pega e ela é sensitiva e ela fala, olha, eu sinto, assim, em você. E aí, naquele momento, assim, fez muito sentido, assim, todas as pessoas falando, porque eu nunca vi, eu não vejo, né? Bom, até agora eu não vi. Apesar de que eu tenho algumas impressões, cada vez mais está se abrindo mais, assim, de ver assim, mas sem ver, assim. Não sei se vocês conseguem entender. Que nem a gente sente o cheiro, sei lá, de um óleo essencial, assim, que nem eu tenho aqui de laranja. E aí a gente enxerga a laranja, tipo, tem uma associação. Então, às vezes eu tenho algumas visualizações de seres assim. Mas não que eu abro o olho e vejo. Tem gente que abre o olho e vê mesmo, né? E aí eu nunca tinha visto ela, nunca vi, na verdade. E aí nesse momento assim teve essa conexão, assim, parece que ela entrou por mim assim, sabe, foi uma coisa assim muito transcendental, assim, muito forte e de um êxtase assim muito profundo, de uma bem-aventurança, de uma entrega assim, de uma dissolução de um derretimento assim, de um deixar ir assim, de que tá tudo certo, de confiança absoluta. Foi assim uma realização assim muito forte. E aí para complementar isso, a família da minha mãe, ela teve uma cura da minha avó, que era mãe da minha mãe, através do Jorei, que é da igreja messiânica. Lá há muitos anos atrás, a minha avó estava doente, já tinha sido desenganada pelos médicos, e aí meu avô, desesperado, ficou sabendo de um japonês que curava através das mãos. Era um missionário que tinha vindo do Japão naquela época, né? Faz muitos anos atrás. E aí ele levou minha avó até lá, e aí ele foi passando várias instruções, pedindo para voltar ali, para receber o jorei. E aí minha avó foi curada através do jorei. E aí a partir disso, meu avô quis agradecer ele, né? E aí ele falou assim, olha, você quer agradecer, então você pode disseminar essa luz. Então meu avô começou se tornou assim um membro, né, messiânico. E aí a família inteira, por conta disso, se tornou messiânica. E não é algo assim que eu tenho muita profundidade, eu até fui iniciada nessa tradição depois de velha, inclusive de velha assim, né? Depois que minha mãe já tinha falecido, porque eu quis ir buscar isso. E E aí que eu tenho toda essa linhagem por parte de mãe, né? E no dia que esses espíritos falaram para mim para ir para o Japão, eles perguntaram: você tem alguma linhagem espiritual que conecta com o Japão? Tá, tá, tá. Até na época assim me falaram que tinha alguma relação com o budismo assim muito antigo assim, dos tataravós assim. Então, na verdade, eu fiquei assim meio da dúvida do que era o que, né? Mas o idealizador da Igreja Messiânica é um homem já falecido chamado Meishu Sama. E ele recebeu todos esses ensinamentos e começou a propagar essa cura, disseminar essa cura através do Jorei. E a mentora de Meishu Sama é uma deusa que eles chamam de deusa Kanon, que tem uma correspondência com a deusa Kuan Yin, na China. No Japão é chamada de Kanon. Então, para mim, isso tudo está fazendo assim muito sentido. E teve mais coisas assim nesse ritual, abrindo bastante questão assim, além dessa cura do povo indígena que foi colonizado, escravizado, exterminado, do povo africano, os negros trazidos para o Brasil, as bruxas queimadas, todo o conhecimento assim que foi exterminado, toda a cultura que foi explorada. Eu tive uma conexão assim muito forte com tudo isso, e esses espíritos assim desses ancestrais dizendo para mim que esse é um momento assim de a gente estar reconectando com essas raízes, com esses conhecimentos ancestrais e trazendo isso à tona para a cura do planeta, para a cura do coração do homem, para o amor, para a consciência, para a cura do planeta Terra, da Pachamama. E que mais?
Bom, foram muitas coisas, foi uma desintegração assim tão forte que eu ainda estou integrando assim tudo o que aconteceu, porque tem um processo assim, sabe? É bem forte. Eu recomendo assim que vocês assistam outro vídeo que eu falo assim um pouco mais a respeito de questões práticas e procedimentos, né? E acho que resumidamente é isso. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Bom, se eu lembrar no meio do caminho, eu digo, também não quero me alongar tanto, assim, para não ficar um vídeo tão longo, apesar de que pode ter gente, assim, que bem gosta disso, né, de bastante detalhes. E então, com todas essas histórias, assim, eu nesse caminho, assim, de terapeuta, de buscar conhecimento, assim, na medicina chinesa, na medicina indiana, na medicina do povo indígena, na sabedoria das pedras, na sabedoria das plantas, seja através de plantas de poder, como as medicinas, através de florais, através de aromaterapia, de fitoterapia, através da alimentação. Eu me considero hoje uma terapeuta, como dizem, né, que seria mais comum, mas também uma curandeira, uma mulher medicina, uma pessoa que está aqui à disposição para estar trazendo, primeiramente, claro, cura para o meu próprio ser, evolução para o meu espírito, harmonização dos meus corpos e principalmente, assim, sabe, abertura do coração. E compartilho aqui também todas as informações com muito amor. Deixo super à disposição contato para quem quiser saber mais, quiser passar num atendimento. As curas se procedem assim em vários níveis, não só no corpo físico. Eu trabalho com massagem terapêutica, mas já adianto que não é uma massagem assim que age só nesse corpo aqui, matéria, né? Mas também esse corpo matéria, ele é consciência, ele é emoção, ele é energia. E aí no atendimento, geralmente eu agrego as pedras, aromaterapia, trabalho com penas, limpezas, defumação, intuição, símbolos. Tenho muitos estudos, né? Nessa jornada, assim, sou uma buscadora, assim, e uma buscadora infinita, porque é infinito, assim. Hoje ainda a gente tem a bênção, assim, da tecnologia, porque imagina, não sei quantos mil anos atrás a pessoa tinha acesso ao quê, né? Hoje em dia a gente é tanta informação que a gente fica até meio perdido. Por que caminho eu vou trilhar, né? Será que eu estudo medicina chinesa, indiana? Será que eu estudo tarô, né? E hoje em dia eu sinto que é um momento assim muito mágico assim de a gente conseguir estar associando assim e fazendo esse estudo, essa prática e colocando assim à tona todos esses conhecimentos. E a minha intenção de estar também passando esse tipo de informação é para que as pessoas consigam abrir a mente e o coração para a medicina, porque a medicina ela tem muito, mas muito mesmo para ensinar. O espírito das plantas, os guardiões das plantas, os elementais, assim. O cogumelo ele tem uma relação assim, muito profunda com o reino dos encantados, as fadas, os gnomos. Então, isso também é bem profundo, e quanto mais assim você tornar sagrado esse ato, mais as curas vão poder se expressar para você. E também de estar quebrando um pouco essa ideia que a gente tem a respeito de usar substâncias assim para ficar doido, para ter uma expansão psicodélica.
porque as medicinas, assim, vão muito além disso, né? É até um ato, assim, de desonra, assim, consigo mesmo, com a própria medicina, tá lidando com ela dessa forma, e é uma falta de autocuidado, porque a gente abre muito campo com as plantas de poder, isso inclusive o tabaco, a cannabis, o cogumelo, que às vezes as pessoas usam assim indiscriminadamente, né? E abre o campo e aí fica suscetível a outras energias. Então não é algo assim muito zeloso para consigo, assim, sabe? Bem, acredito que é isso então. Se me chegarem mais coisas assim sobre o ritual, eu posso estar trazendo aqui para vocês. Agradeço aí toda a escuta, toda a atenção, a abertura assim dos corações, né? De ouvir com o coração. Isso é a verdadeira escuta. E E aí, caso queiram saber mais, deixo os meus contatos e também vou estar colocando aí o contato do Flávio também, para quem quiser conhecer mais sobre a medicina, quiser se aprofundar, quiser consagrar a medicina sagrada que ele cuida assim com muito zelo e muito carinho junto da Marisa. Arro, gratidão.